Pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar um pouquinho da questão do FGTS no âmbito da Covid-19. Através da medida provisória 946, no artigo 6º, foi liberado, durante um período de 3 meses, a começar de julho, um valor para contas inativas e ativas do FGTS, no teto, ou um valor único, de R$ 1.045, havendo para todos os titulares destas contas vinculadas perante a Caixa, trabalhadores com contas vinculadas, a presunção, pela própria dicção, estará liberado, da necessidade. Contudo, haveria a possibilidade da discussão a respeito desta limitação, desta medida que foi adotada por intermédio da medida provisória. Então, se nós fizermos uma análise, aqui estamos diante de uma norma temporária, uma norma especial temporária, mas que através da legislação do FGTS, nós temos medidas que possam, para efeito de levantamento do FGTS, abarcar esta própria excepcionalidade. Então, se voltarmos ali para a legislação do FGTS, no artigo 20, que trata das hipóteses de levantamento, o inciso 16 trata da possibilidade, em situação de excepcionalidade, de que seja feito o próprio levantamento. Então, essa lei, a lei do FGTS, 8.036, de 90, tem essa previsão. Essa previsão, nos incisos, traz alguns dos requisitos. Então, a possibilidade, o ato de autoridade que venha a reconhecer esse estado de calamidade, essa situação de emergência, um período máximo de movimentação de 90 dias, o que estaria em consonância com a própria medida provisória, mas a necessidade de um decreto que estabeleça um limite máximo. Ok? A diferença está tanto no valor, então esse decreto que regulamenta a disposição normativa trata, na sua última alteração, de um valor de acredito que R$ 6.022. Então nós temos 1.045, 6.022. Aqui, acredito que haveria a possibilidade de se fazer uma interpretação sistemática, principalmente pelo fato de que a medida provisória presume a necessidade, eu chamaria de estado de necessidade, mas no termo da legislação é a necessidade pessoal. Tá? Então há uma presunção, que será liberado nos termos da medida provisória, e quando a gente volta para essa legislação do regime jurídico do FGTS e essa disposição em decreto, embora a gente esteja fazendo uma interpretação sistemática de ambas as fontes normativas, aqui exige-se a necessidade da prova desse estado de necessidade pessoal. Então, diante dessa conjugação, então eu vejo aqui a necessidade de um diálogo complementar, não subsidiário, mas complementar, que congregue as duas fontes, por haver na própria disposição uma base conceitual única. Então poderíamos aí pensar nesta viabilidade de exceder aos limites da própria medida provisória, mas o que depende de decisão judicial. Tá? Então nós trabalharíamos paralelamente com essa presunção de necessidade diante da excepcionalidade reconhecida pela pandemia do Covid-19 e poderíamos trabalhar também com um valor superior àquele previsto inicialmente. Embora é uma medida provisória que deverá ser submetida ainda a um juízo político da próprio Congresso Nacional, que possa alterar as medidas e haver, inclusive, até na ideia de retomada econômica, algum outro regramento superveniente. Então esse é o grande ponto. Aí se discute, até porque há previsibilidade de uma nova onda de judicialização desse tema, a questão da competência material,
E há uma primeira análise, o artigo 109.1 da Constituição nos diria, né, pela posição da Caixa Econômica Federal como órgão gestora do fundo, que haveria competência aí da Justiça Federal com base no artigo 109.1. Há algumas discussões e alguns precedentes, há um precedente no TRT da 15ª Região, em que nós poderíamos vislumbrar, né, a própria competência da Justiça do Trabalho. Então, com a reforma do Poder Judiciário, emenda constitucional 45 de 2004, nós tivemos algumas alterações. E nestas alterações havia a discussão quanto à compatibilidade de uma jurisdição voluntária com a Justiça do Trabalho, até porque a dicção do caput do 114 trata em processar e julgar. Quanto a esse ponto, nós estabelecemos, num primeiro momento, e chamamos atenção para o enunciado 63 da primeira jornada de Direito e Processo do Trabalho. Então já havia aí um indicativo, na minha opinião, de origem doutrinária, que permitiria, para efeito de levantamento do depósito do FGTS, ou mesmo habilitação no seguro-desemprego que decorra de um extinto contrato de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Posteriormente, nós tivemos o cancelamento da súmula 176 do TST. Acredito sempre naquela ideia de que o cancelamento tem um impacto muito significativo no aspecto hermenêutico, né? Então é a ideia de que o tribunal superior tem um consenso no sentido contrato daquela matéria que leva ao cancelamento. Então haveria ali um obstáculo na própria súmula 176 a essa jurisdição voluntária. E posteriormente nós tivemos o quê? Nós tivemos com a reforma trabalhista o instituto, né, o procedimento da homologação de transação extrajudicial do 855B da CLT. Então aí, de forma definitiva, haveria o reconhecimento no texto da CLT desta possibilidade da jurisdição voluntária. Por seus pré-requisitos, nós diríamos aí que se houver alguma incompatibilidade procedimental, nós acreditamos, como já havia uma discussão antes mesmo da reforma trabalhista, como impacto direto da aplicação subsidiária do CPC no processo do trabalho, nós poderíamos utilizar daquela mesma argumentação para entender que se houver o entendimento de algum aspecto procedimental que não se encaixe no artigo 855B, nós poderíamos valer da regra geral do CPC aplicado subsidiariamente. Então, se eu pegar o artigo 515, inciso 3º, e o artigo 725, inciso 8º, eu poderia trazer aí essa jurisdição voluntária. Contudo, haverá riscos que devem ser ponderados, principalmente pela presunção ali dos 40% do teto da Previdência, quanto o não reconhecimento da justiça gratuita, eventualmente, pela remuneração daquele que tem interesse do levantamento, que poderia acarretar custas diante de uma tese que não vá à frente na Justiça do Trabalho, né? Então esse é um aspecto que tem que ser levantado, né, no aspecto prático. E do outro lado, os juizados especiais federais, né, pela limitação, pelo valor, em que não haveria essa ideia de sucumbência. Então, esse é um ponto que deve ser frisado. Mas a ideia da justiça competente, obviamente, a leitura mais simplificada da competência da Justiça Federal pode evitar alguns percalços, inclusive, né, ainda pelo fato de nós termos algumas decisões apenas incipientes, de se instaurar aí um conflito de competência, alguma coisa nesse sentido que possa trazer um obstáculo a uma prestação jurisdicional efetiva. Esse é um grande ponto. E um outro ponto que permanece, né, que seria a possibilidade de se pensar no levantamento em outras situações. Né? Por exemplo, aquele que mantém um outro vínculo, né? Eu tenho uma conta inativa e tenho um vínculo paralelo, ou mesmo outra situação em que eu tenho que aguardar os 3 anos, né, para levantamento do fundo, ou mesmo a aposentadoria.
Então, nestas circunstâncias, e aí fazendo uma análise bem restrita à existência de contas inativas, né, independente do valor, então a gente sai um pouquinho daquela discussão paralela aos 1.045, podendo chegar aos 6.022 reais, já que temos alguns primeiros precedentes, mas fazendo uma análise da conta inativa, eu gostaria de trazer a discussão de que nós já tivemos em outras crises, né, uma crise brasileira, né, Tupiniquim, né, que decorre lá da crise de 2018, lá em 2014, nós já tivemos uma situação em que nós tivemos uma legislação aprovada lá no governo Michel Temer, não me recordo inteira, 13 mil e alguma coisa, né, que permitiu o levantamento de todas as contas inativas. Então, embora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço possa, né, e tem essa finalidade de fomento, e esse é o papel da Caixa Econômica como agente responsável, autoridade, agente público responsável, né, pela gestão dos valores do fundo, nós nunca podemos deixar de ressaltar que esta função prevista na Lei 8.036 de 90 é apenas uma função secundária, né? Então, ter, pela baixa poupança nacional, ter o fundo de garantia como aportes econômicos para fomento de atividades econômicas específicas é apenas uma atividade secundária. Então, diante da profundidade dos efeitos que decorrem da pandemia do Covid-22, não só efeitos diretos no mercado de trabalho, mas efeitos quanto uma retomada lenta pela profundidade dos seus efeitos, eu chamaria a atenção de que haveria possibilidades de surgimento, de levantamento desse FGTS para além daquelas situações contempladas na MP. Então, na minha opinião, as contas inativas nesta situação de excepcionalidade não se justifica, ou seja, pelo crivo de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificam, até mesmo que nós já tivemos esse precedente normativo, se é que a gente pode chamar desse jeito, não se justifica a inviabilidade do levantamento. Então, o que se propõe aqui é uma interpretação conforme a Constituição para jamais esquecermos, né? A lei 5.166 de 65, acho que é isso, que é um marco na flexibilização do Brasil, foi ela que quebrou aquela estabilidade decenal da própria CLT, salvo engano, artigo 492, e houve essa troca no passado. Então eu tenho já no FGTS esta carga, né, de substituição de um direito em prol de uma flexibilização que foi reconhecida ao seu tempo. E já no regime da Constituição de 88, em que esta opção para o FGTS deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória com a não recepção dessa hipótese de estabilidade provisória no emprego, lá do regime anterior, da previsão da CLT anterior, eu chamaria atenção para uma interpretação conforme a Constituição. Então, jamais podemos esquecer que a disposição, que a natureza, né, do FGTS, reconhecido por doutrina e jurisprudência como um salário diferido, né, não há as características de um tributo, mas reconhecido de forma majoritária como um salário diferido, nós teríamos uma interpretação conforme a Constituição e não podemos nos esquecer do artigo 7º, 3º da Constituição Federal. Então o FGTS, ainda que tenha essa função secundária, neste momento de pandemia em especial, há necessidade de se garantir a efetividade de um direito fundamental do trabalhador. Então acredito que, para além, não obstante aí a questão técnica que envolve a matéria, essa característica de direito fundamental não pode deixar de ser observado pela jurisprudência.